Filipenses 3, versículo 13. Quem achou aí, dá glória a Deus. Só eu que não vou achar, porque fiquei falando e não procurei. Aí, agora achei. Filipenses 3:13. O apóstolo Paulo, ele está dizendo assim: irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Amém? Uma coisa faço, diz o apóstolo Paulo, que é esquecendo-me das coisas. Coisa e coisas. E é aí que eu quero falar com você hoje. O apóstolo Paulo, ele foi salvo, teve um encontro com Cristo ali no caminho de Damasco. Ele ia a caminho de Damasco, perseguindo os cristãos, buscando para prendê-los e participando até da morte de Estevão, quando ele tem ali no caminho um encontro com Cristo. E o encontro que o apóstolo Paulo teve com Cristo é um encontro que não é diferente da forma como eu e você nos encontramos com Cristo. Mas o que torna diferente de um encontro para o outro encontro são essas duas palavras, coisa e coisas, que eu achei interessante, fui dar uma pesquisada um pouquinho melhor. Então, irmãos, sinônimo de coisas, para nós entendermos aqui, coisas pode ser bens, posses, pertences, propriedades, patrimônio, recursos, haveres, riquezas, fortunas, valores, capital, economias, rendimento, espólio, acervo. Essas coisas são coisas. Só que Paulo, ele vai usar da seguinte forma: ele vai dizer, uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. E aí eu fui tentar entender qual é a diferença de coisa para coisa, afinal de contas, né? E eu vi que coisa também quer dizer a fazer, também quer dizer interesses, também quer dizer negócios, também ocupações, obrigações, trabalhos, lidas, cuidados, deveres e fazeres. Então, Paulo está dizendo assim: tendo eu, vamos colocar aqui, a obrigação de fazer, vou deixar os haveres, vou deixar os bens, as posses, os espólios, tudo para trás. O que faz com que o apóstolo Paulo, o chamado do apóstolo Paulo, seja diferente de outras pessoas que foram também alcançadas para a salvação, é a forma como cada um vai se entregar àquela salvação. Cada um de nós, o apóstolo Paulo chega a dizer que as pessoas não buscam o que é interessante para Cristo, e sim o que é interessante para si mesmo. Eu não vou dizer que todas as pessoas fazem isso, mas eu vou dizer que isso está dentro do ser humano. Lá em Jó, o diabo, falando com Deus, ele diz assim: pele por pele, tudo que o homem tem, ele dá pela sua vida. Querendo dizer que todo homem tem seu preço, mais ou menos isso aí, né? Então, por aquilo que eu vou ganhar, por aquilo que eu vou receber, por aquilo que eu recebi, eu posso entender se eu devo abrir mão de outras coisas. Se aquilo que eu recebi, eu tenho por entendimento que aquilo é superior, que aquilo lá é bem melhor. O que eu quero chamar a atenção nossa é a minha salvação, a sua salvação. É importante para você até que ponto? Você entende? A nossa salvação, o chamado que Deus tem para a nossa vida, porque nós costumamos muitas vezes confundir, dizendo: olha, mas eu não tenho chamado. Se você recebeu Jesus,
Se você recebeu Jesus, você recebeu o Espírito Santo. Se você recebeu o Espírito Santo, você só recebeu o Espírito Santo porque Jesus disse que Ele daria continuidade. E se Ele vai dar continuidade às obras, e se você recebeu Jesus, e se Jesus disse que não foi você que escolheu Ele, foi Ele que escolheu você, e disse para que Ele escolheu você, para que você vá e dê fruto, o vosso fruto permaneça. Então todo aquele que foi escolhido pelo Senhor Jesus, todo aquele que recebeu ao Senhor Jesus Cristo, recebeu também uma tarefa: dar frutos, e o fruto permanecer. A questão muitas vezes é que nós falamos: olha, mas eu não fui chamado para servir. E aí Jesus diz numa entrevista também com o diabo na tentação, ele diz assim: somente ao Senhor teu Deus adorarás e servirás. Então não existe chegar na igreja só para adorar. A partir do momento que eu recebi Jesus Cristo na minha vida, eu entendi que eu recebi também uma tarefa. Ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a tarefa principal. Mas o apóstolo Paulo entendia que o trabalho dele era importante, a tal ponto que ele diz assim: eu deixo coisas, e aí eu estou falando de seres inanimados, eu deixo coisas por causa de uma coisa que eu tenho que fazer. Olha que coisa interessante. Então Paulo está dizendo: eu deixarei o carro, eu deixarei a casa, eu deixarei coisas por causa de uma coisa. O que eu quero que você entenda com as palavras do apóstolo Paulo é a importância da sua salvação, a importância de você ter sido achado, ter sido encontrado como o filho pródigo que se perdeu aos seus próprios olhos, mas nunca aos olhos do pai, porque o pai sabia o tempo todo onde ele estava na cocheira, olhando os porcos. O pai sabia que ele estava ali. Ele estava gastando o seu dinheiro, o pai sabia que ele estava gastando o seu dinheiro. Ele estava voltando para casa, o pai sabia tanto que estava de braços abertos. Então, nós nos perdemos de nós, nunca do nosso pai. O pai está sempre de olho em nós. Amém ou não? Coisas também são obrigações e cuidados. E essas duas palavrinhas, eu posso dizer que Paulo entendia bem também sobre isso quando ele fala. Porque você não precisa abrir, mas lá em 2 Coríntios, capítulo 11, no versículo 28, Paulo vai dizer assim: além das coisas terrestres, além das minhas contas a pagar, além das minhas necessidades, ele era fabricante de tenda, de buscar material para fazer tendas, para sobreviver, porque ele mesmo diz que quem não trabalha não come. Além de todas essas coisas, ele diz, exteriores, me oprime cada dia o cuidado de toda a igreja, a coisa. Ele diz que todo dia ele era oprimido pelo cuidado que ele tinha com a igreja. Paulo diz: eu fico muito triste, dói na minha alma, por causa do cuidado que eu tenho com a igreja do Senhor Jesus Cristo, com a obra de Deus. Isso me faz pensar e me perguntar: será se eu tenho a mesma revelação do apóstolo Paulo? Será se eu sinto essa opressão pelas vidas, pela obra do Senhor, pela igreja? Vou falar ministério CAD porque é a nossa igreja, mas posso falar também Assembleia de Deus, eu posso falar também Igreja Quadrangular, eu posso falar também Presbiteriana, Batista do Povo, eu posso citar, porque Paulo estava falando da igreja. Então cada qual, é lógico, vai ter o olhar para a sua própria igreja, porque conhece aquele povo, sabe quem está se perdendo, sabe quem pode ser encontrado, sabe quem está sofrendo. Então eu não posso cuidar de outro, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que é antiético eu semear no campo de outra pessoa, mas no campo aonde eu congrego, no campo aonde eu sento para ouvir a palavra do Senhor, ali meu coração tem que arder também, de olhar e não ver que o irmão já não vem mais, já tem algum tempo, de que de repente a igreja, a obra do Senhor está carente, necessitando de um reparo, necessitando de qualquer outra coisa. Você entende? O que eu quero dizer é que quando eu encontro Cristo, eu tenho o amor de Cristo
pela igreja, o mesmo amor que ele tinha quando ele entra lá naquela sinagoga, naquele templo, e ele encontra mercadores ali, fazendo coisas que não era para fazer dentro da palavra, dentro da obra de Deus, dentro da igreja, e ele faz um açoite, e ele vai lá e açoite, e derruba as mesas, e ele fala, é isso que ele fala, o zelo da casa me devorará, eu serei devorado por causa desse zelo. Você percebe? Então esse amor que Jesus tem pelas coisas que pertencem ao Pai, todo aquele que é salvo, que encontrou Cristo, isso tem que surgir naturalmente dentro dele. Um outro texto é 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 16, vai dizer assim, porque se anuncio o Evangelho, é Paulo falando novamente, eu não tenho que me gloriar, não tenho que me sentir o bam por causa disso, o melhor da casa por causa disso. Por quê? Ele diz, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ele vai falar, olha, me é imposta essa obrigação. Eu fico tentando achar na Bíblia quem foi que impôs. Na verdade ninguém impôs. O que tentaram impor foi para ele não pregar. O tempo todo tentaram fazê-lo parar de pregar, mas ele se sentia obrigado. Por quê? Porque obrigado é coisa. E ele dizia, por causa dessa coisa que me impõe para que eu pregue, eu deixo as outras coisas. Coisa linda. Olha que coisa linda, olha que entendimento maravilhoso. Então, por que é fácil dele abrir mão? Não é difícil dele abrir mão de coisas por causa da coisa, porque ele sabe que aquilo que o olho dele ainda não viu, que o ouvido dele não ouviu, e que nem no entendimento dele chegou, ele sabe que é exatamente essas coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus.